Vamos lá, a gente tá falando de resumão da rodada, a gente tá falando de Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de rodada de número 22. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e nesse vídeo aqui a gente vai acompanhar como está o Campeonato Brasileiro numa rodada positiva para o Fluminense, apesar de não parecer tanto. Eu sempre falo, né? Fluminense ganhou, a rodada é positiva. Mas poderia ser bem melhor. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo, o resumão da rodada, aquele vídeo onde eu paro para poder falar um pouco sobre como tá o Campeonato Brasileiro. Da Libertadores eu não tenho feito mais, porque, enfim, né? Só teve 2 jogos. Só tem mais aliás, só tem mais 5 jogos na Libertadores. Mas vamos lá de Brasileirão. A gente começa no sábado com Goiás e Inter, é o nosso próximo adversário na Libertadores. Merece uma atenção especial, cuja qual eu não consegui dar nesse sábado, porque eu tinha um chá de bebê para poder estar. E acho que não perdi nada, né? Goiás e Inter empataram em 0x0. O Ener Violência, né? O Ener Valência teve uma chance, deu um chutaço, defesaça do Tadeu. Acho que foi o lance mais chamativo do jogo. E aí eu acho que vai chamar a atenção em relação ao Inter, né? Que sempre agora vai ser o nosso foco. Quando tiver um jogo assim, vai ser focar no Inter. É o fato do Internacional poder enfrentar a gente beliscando a zona de rebaixamento. São 10 jogos seguidos onde o Internacional não ganha no Campeonato Brasileiro. Tá até aqui na matéria, cadê? 10 jogos seguidos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E aí, o Goiás subindo, né? Invicto a 8 jogos, óbvio, muitos empates e tal, mas subindo. Tá a 1 ponto só do Internacional. O Goiás tá no contexto de rebaixamento, o Inter também tá. Vamos ver como é que vai ser. Você pega os próximos jogos do Internacional, pós data FIFA, o Inter, por exemplo, vai enfrentar o São Paulo no Beira-Rio, enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa e esse jogo antes, fora de casa, antes de enfrentar o Fluminense aqui no Maracanã e entre os jogos da Libertadores, que é aquele que normalmente a gente coloca a derrota, né, pro time que tá jogando ali a Libertadores, é o Galo em casa. Então, assim, o Fluminense vai descartar, entre muitas aspas, tá? Um Cuiabá fora. Não é um jogo dos mais difíceis, né? Mas, enfim, é uma viagem longa e tal. O Internacional vai estar jogando com o Atlético Mineiro em casa, precisando vencer. É jogo que você precisa ganhar dentro do campeonato. Então, acho que o Internacional ou vai ter uma dedicação anormal pro brasileiro e vai chegar enfraquecido, talvez contra a gente, se não tiver uma reviravolta nos próximos jogos, ou então a gente vai acabar vendo o Internacional chegando, enfim, tendo que largar a Libertadores para poder focar em Campeonato Brasileiro, ou até mesmo tendo eles vão ter que ter essa discussão. Enfim, vamos ver, né? Os outros jogos do sábado, a gente teve um Atlético Paranaense e Atlético Mineiro por 1x1, empate por 1x1, Paulinho abriu o placar pro Atlético Mineiro, Vitor Roque empatou pro Atlético Paranaense. Cara, um jogo com muita cara daquilo que eu venho falando, acho que desde o início do ano, sobre o Atlético Mineiro, né? E Atlético Paranaense agora. Os dois estão eliminados das competições internacionais e estão ali brigando pra brigar ali por uma vaga na Libertadores. O Atlético Mineiro é nono, o Atlético Paranaense é sétimo, o 31, 34 pontos. Os dois liberando os 50% de aproveitamento. O Atlético Paranaense com 51, o Atlético Mineiro com 46, que é o aproveitamento que te leva pra Libertadores ali em sétimo. Dois times que vão pra Libertadores, talvez pro ano que vem. Tá virando moda agora essa expressão, né? Vão pra Libertadores de maneira culposa, né? Quando não há intenção de se classificar. Mas, enfim, estão ali no Brasileirão. O Atlético Paranaense, na sequência, empata 200 vezes. Escapou de uma derrota na semana passada, depois da expulsão. E o Atlético Mineiro, que vem oscilante, vinha até de 2 vitórias seguidas, agora já está um pouco mais oscilante. Tem uma vitória, empate e uma derrota nas últimas partidas. Botafogo, que perdeu no tapetinho. É isso. Flamengo. Cara, que inacreditável, cara. Pra você que não tá sabendo de nada, deixa eu te explicar o que aconteceu. O Botafogo era o melhor time mandante do Campeonato Brasileiro, invicto em casa, voando, não é só invicto, 100% em casa, voando, ganhando todos os jogos. Tomou um gol de Bruno Henrique logo no início, aliás, do Marlon Freitas contra, um golaço do Marlon Freitas, por sinal, botou no ângulo, o volante que pediu na seleção. E óbvio que não é só por um gol contra que ele vai deixar de merecer a seleção, mas enfim, né? É a questão aí de que vocês estavam exagerando, né?
Marlon Freitas fez o gol contra. O Botafogo até foi buscar o empate com o gol do Vitor Sá, mas o Flamengo foi bem superior ao Botafogo, né? Teve o gol anulado do Bruno Henrique, que seria um golaço. Depois fez outro golaço o Bruno Henrique para fazer o segundo e o Flamengo ganhar. Torcedor do Botafogo chora por questão de arbitragem, a gente sabe como é isso, sabe como é o choro e sabe também. Eu, por exemplo, não achei falta no Tietê naquele lance. O outro lance eu não vi exatamente qual foi a reclamação mal do Botafogo, não, mas achei um lance complicado ali. Aliás, eu posso até achar falta, mas o Rafael Claus nunca acha falta naquele lance. Eu não achei que o Rafael Claus marcaria falta. Fato é que, com isso, o Botafogo, aqui ó, a tabela de mandantes, né, no Campeonato Brasileiro, se você olhar aí o desempenho dos mandantes, a tabela feita pela UFMG, né, o Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Botafogo segue como líder, né, 11 vitórias e uma derrota apenas, 5 gols sofridos e tal, isso na tabela dentro de casa. E o Fluminense se destaca como segundo em aproveitamento e em pontos também. 30 pontos. A se destacar sobre o Botafogo, já jogou 12 partidas em casa. Das 22 que jogou até agora, 12 foram em casa. Significa que das 16 que faltam, o Botafogo jogará 9 fora de casa e só 7 em casa. Isso é o suficiente para poder perder diferença? Eu ainda tendo a achar que não, porque um resultado aconteceu diferente nesse domingo. Mas assim, depois do jogo, o treinador do Botafogo, Bruno Lage, não respondeu perguntas na coletiva e ainda falou o seguinte: coloco meu cargo à disposição. John Textor parece que 5 horas da manhã acordou desesperado lá na Europa, ligando para poder convencer o Bruno Lage a ficar no cargo, enfim. Tortas de climão foram servidas no Botafogo de Futebol Regatas e eu espero que elas se tornem uma grande pizza, né? O Botafogo tem 51 pontos, ainda tem uma campanha muito sólida, muito tranquila. Daqui a 2 semanas, está fora da Sul-Americana, também só se dedica ao Brasileirão agora. Daqui a 2 semanas vai medir forças com o Atlético Mineiro na Arena MRV, vai sair do tapetinho para o concreto, armado, né, quase isso, né, aquele gramado que se apresentou na primeira partida da Arena MRV no Atlético Mineiro. E a verdade é que se perder do Atlético Mineiro lá, a gente instaura uma crise, né? Acho que a crise chegará na SAF Botafogo, SAF Botafogo, né, o Botafogo. Vamos ver, estamos em suspensão. No domingo, o Grêmio fez 2-0 contra o Cuiabá, com uma certa tranquilidade. Luiz Soares e Riquelme contra no que seria um gol do Everton Galdino, 2-0, 11 horas da manhã. O Grêmio segue pontuando no Campeonato Brasileiro. A impressão é que, se não tem o Botafogo, o Grêmio daria muito a vera nesse Campeonato Brasileiro para ser campeão. É o time ainda mais próximo de acompanhar o Botafogo, porque tem um jogo atrasado, né? O Grêmio ainda vai enfrentar a equipe do... a gente tem um Grêmio Corinthians, né? Que tá atrasado. Se o Grêmio ganhar essa partida, vai a 42 e fica 9 pontos do Botafogo. Lembrando que ainda tem um confronto direto Grêmio e Botafogo. Essa diferença poderia cair para 6 nesse confronto direto. Mas, enfim, o Grêmio segue pontuando 2-0, enquanto o Cuiabá aqui, ó... tudo que vai e volta. 5 vitórias seguidas, 4 derrotas seguidas. O caminho do Cuiabá recentemente foi complicado, né? Não foram derrotas para times, né? Você vê, fora de casa, tomou 2-0 do Grêmio, 2-0 do Red Bull. Dentro de casa, aí pegou o Palmeiras, tomou 2-0 também. E enquanto o Atlético Paranaense fora de casa também é complicado, também tomou 2-0. Ou seja, pegou uma sequência de jogos fora de casa chatos e jogos dentro, e o jogo que tinha dentro de casa, que era para ganhar, era muito chato contra o Palmeiras. 2-0 seguidos. Na próxima rodada, o Cuiabá recebe a América Mineiro. E aqui eu acho que dá para medir um pouco. Pode ser que seja a redenção do Cuiabá. Se perder, aí eu acho que também já começo a olhar. Ih, rapaz, será que vai voltar para a disputa do rebaixamento? Enfim. Fluminense Fortaleza. Fluminense ganhou por 1-0. Gol no finalzinho. Um jogo que não foi bom do Fluminense, mas o Fluminense conseguiu vencer. Pensando em semifinal, internacional, não é um jogo que a gente possa tirar muita coisa de positivo. Talvez o Diogo Barbosa, mas a gente espera ter o Marcelo. Pensando em Campeonato Brasileiro, sim, 3 pontos na conta e o Fluminense está em quinto. Abre uma certa diferença, principalmente para o Fortaleza, que é o 8º. São 6 pontos de diferença, que mesmo se o São Paulo ganhar o jogo, que ainda não disputou dessa rodada, né, não chega. Então o Fluminense vai se distanciando daquilo que eu sempre falo. O Fluminense tem que estar tranquilo na zona da Libertadores. Nesse momento está. Né, considerando que é bem provável que tenha G7, o Fluminense nesse momento abre 7 pontos de diferença
para quem está fora da Libertadores. Gabriel, 7 pontos? Porque o saldo do Fluminense é melhor do que o do Fortaleza, né? E eu falei que ainda não acredito tanto nessa derrocada do Botafogo, porque um time tropeçou. Leia-se, Corinthians e Palmeiras, principalmente o Palmeiras. Não dá pro Breno Lopes perder um gol daquele. O Cássio salvou o Corinthians e tal, mas não dá pro Breno Lopes perder um gol daquele. Assim como não dá pro Maicon também perder um gol daquele, cara a cara, contra o Everton, né? Olha o gol que o Breno Lopes perdeu. O Cássio foi espetacular, não tô tirando o mérito do Cássio, não. Mas, meu amigo, numa dessa aí é obrigação do atacante adversário fazer o gol. O jogo foi na Neoquímica Arena, só a torcida do Corinthians. No final das contas, o 0x0 atrapalhou a vida do Palmeiras mais do que a vida do Corinthians, né? O Corinthians ainda tá aqui. Uma vitória bota o Corinthians em 10º, enfim. Tá tentando se reerguer ali mais no Brasileirão, mas só empata. Enquanto o Palmeiras tinha a grande oportunidade de ir a 43 pontos, ficar a 8 do Botafogo, e aí, meu amigo, ó, botar pressão. Porque na próxima rodada, o Palmeiras terá o Goiás em casa. Não que seja moleza, já ganhou e etc. Mas é o Palmeiras e é o Goiás e não é ainda antes do jogo da Libertadores, enquanto o Botafogo visita o Galo. E na rodada seguinte, teria um Palmeiras e Grêmio gigantesco, que se o Palmeiras ganha, sai gigantesco desse jogo aqui. Quanto teria um Corinthians e Botafogo também, que pode complicar a vida do Botafogo. O Botafogo vai ter uma sequênciazinha agora de 2 jogos fora de casa que não são, nossa, contra adversários muito fortes, mas são chatos, pode haver tropeço. E aí, meu amigo, são 2 empates e o Palmeiras faz 4 pontos naquela conta, fazendo os 3 pontos contra o Corinthians, aí teríamos um campeonato de novo, né? Enfim, mas não foi o caso do que aconteceu. Esse empate atrapalha bastante pra mim nas minhas contas. Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Cruzeiro demitiu... Isso é importante de se destacar. O Cruzeiro demitiu o Pepa, né, o treinador do Cruzeiro, ainda não contratou nenhum outro. Mas deixa eu mostrar a sequência que o Cruzeiro fez de resultados negativos para decidirem demitir. Assim, é meio inacreditável. O Cruzeiro tá jogando só o Brasileirão. Aí vem uma sequência, tinha ganhado do Vasco, aí pegou uma sequência que, beleza, empatou com o Coritiba e perdeu pro Goiás em casa. Ruim. Mas aí pegou Atlético Paranaense fora, Botafogo, líder do campeonato, em casa, e massacrou o Botafogo. Palmeiras fora, o Corinthians, o Grêmio fora e o Red Bull Bragantino. Tirando o Corinthians em casa aqui, o Cruzeiro pegou na sequência o 7º colocado, o líder, o 2º colocado, o 3º colocado e o 5º, pô. O Cruzeiro só não pegou o Fluminense, que é aliás, e o 6º. O Fluminense só não pegou o Fluminense, que é o 5º, e o Flamengo, que é o agora é o 4º, né? O Flamengo, né? Era o 2º, mas agora é o 4º. E o Flamengo, que é o 4º. Só não pegou o 4º e 5º. E aí, por essa sequência aqui, é óbvio, né? Tinha um contexto da derrota pro Goiás ainda e tal. Demitiram o Pepa. Resultado, primeiro jogo aí também sem ele, não mudou nada. Empatou 0x0 com o Bragantino. Num jogo não muito bom também. Não vi muita coisa, mas ouvi de quem assistiu de que não foi muito bom. Cruzeiro segue no meio da tabela. Pra variar, o Cruzeiro faz de tudo pra ser o dono da 12ª posição, enquanto o Red Bull Bragantino não ameaça tanta gente, mas vai se mantendo firme para poder fazer um bom campeonato brasileiro e disputar a Libertadores ano que vem. Cada vez mais eu vejo a possibilidade quase nula de que alguém feche esse G7, tá? De que alguém saia desse G7. Se tiver alguém para sair, aí eu fecharia esse G6 aqui, na verdade. Acho que Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Red Bull Bragantino muito sólidos para poder saírem desse grupo de G7. Posso estar errado? Posso, mas acho que não estarei. Bahia e Vasco, 1x1. Confronto dos desesperados. O Jair, aliás, o Jair pode perder esse gol, né? O Jair perdeu um gol no segundo tempo, ainda foi expulso. O Bahia abriu o placar com o Ademir, numa disputa de bola na área, e o Veguete, Veguete diminuiu empatou para o Vasco cobrando pênalti. Luciano Juba, inclusive, foi o motivo, né? Estreou pela equipe do Bahia, o Vasco também estreou o Payet. O Juba veio do Sport e foi o motivo da expulsão do Jair, né? Uma cotovelada na cara. Não resultou em nada muito assim no jogo, porque já estava no finalzinho, tirando uma chance criada pelo Vitor Jacaré, que chegaram 4-3 do Bahia, ele tocou em Gabriel Teixeira, tava cara a cara, não preciso continuar o lance não, né? Mas dessa vez estava um pouquinho mais difícil, mas na semana de um jogo contra o Bahia, o Gabriel Teixeira perdeu um gol cara a cara no finalzinho, é demais pra minha memória. Bahia continua no contexto do rebaixamento, até que vem pontuando até mais nas últimas rodadas, mas perdeu uma grandíssima chance
daqueles jogos em que ele faz 3, né? Iria 24 pontos, ficaria na mesma posição, mas também seguraria o Vasco em 16. Então, assim, seria menos um time nessa concorrência. Ainda mais porque o América Mineiro pode estar vindo aí, né? O América Mineiro ganhou por 2-0 do Santos. Exatamente. Rodrigo Varanda desandou a fazer gol, fez gol nessa partida, abriu o placar e depois o Juninho fez o segundo. Numa partida em que o América Mineiro, o Peixe não jogou bem, enfim, tá no Z4. Cada vez mais a gente vai vendo a possibilidade real do Santos ser rebaixado, cara. Eu não tô preparado pra um Santos rebaixado. Não é algo que eu... Pô, o Santos vai ser rebaixado. Não é. Mas eu tô cada vez mais vendo isso acontecer, pô. Cada vez mais. Deixa eu ver aqui que eu não tinha visto. O título do vídeo do Eu Vim de Santos. Que é do Felipe Noronha, falando sobre América Mineiro e Santos. Acho que ele nem postou vídeo ainda. Ele tinha ido lá pra BH. Deixa eu ver, nem postou vídeo ainda. O Noronha. Deve estar, enfim, irritadíssimo. Né? Deve estar irritadíssimo. Enfim. Diego Aguirre assumiu o Santos e ainda não conseguiu dar uma cara, né, pro time. Aí você olha as próximas rodadas do Santos, eles vão receber o Cruzeiro e visitar o Bahia em outro duelo de 6 pontos, entre aspas. Tá chata a situação do Santos, hein? Tá tranquila, não. Porque você olha aqui, ó, o Bahia mostra algum argumento. O Goiás fez mais pontos, né? Na sequência, 8 jogos invicto, né? Aí você olha, América Mineiro e Vasco esboçam uma reação ali. Pelo menos estão pontuando. O Santos... sei lá. Faltou São Paulo e Coritiba, esse jogo é só na quarta, né? Foi adiado por conta de motivos de segurança. E a gente, aqueles blocos que eu vinha falando, por enquanto, eu vou suspender aquela análise de blocos, beleza? Porque eu acho que o campeonato tá se rearrumando. Como eu falei, tem muito time, ó. Você olha nessa lista aqui da UFMG, você consegue ver um desarranjo que tem no campeonato daquilo que eu falei de jogos em casa, ó. Fluminense, Grêmio, Atlético Paranaense, e além do Botafogo, tem 12 jogos em casa. Isso daqui é um número que chama atenção, porque eles vão jogar mais jogos fora daqui pra frente. E, obviamente, a tendência é que esses times tenham uma queda de pontuação. Enquanto você vê o Cruzeiro, que já tem 12 jogos fora, aqui em 17º. É um time que tá sem mando, né? Em relação ao time que pode subir nas próximas rodadas, a gente vê o Palmeiras. Aí a sua esperança aí, Fio. O Palmeiras tem ainda, pra jogar no Campeonato Brasileiro, 9 jogos fora, e apenas 7 como mandante. Perdão, 9 jogos como mandante e apenas 7 fora. Tem 2 jogos a mais em casa do que o Botafogo. Tudo bem que um desses jogos, que é fora de casa do Palmeiras, é Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Que se o Palmeiras ganhar esse confronto direto, mata mais... Olha só, hein? Se o Palmeiras entrar nessa briga, a gente tem que estar coladinho, meu amigo. Sabe Fórmula 1? Quando você tá atrás ali jogando, tem 2 caras na frente, brigando, e você torce pela briga, que os 2 capotam e você passa? É bom ficar de olho. Já na parte de baixo, é importante ressaltar o grandíssimo mando de campo do Vasco, né? Fazendo um ponto por... mas estava sem torcida. Com torcida, o mando é horroroso também. E... enfim, e na classificação aqui, ó, que é esse aqui também que é muito interessante deles, que é a classificação das últimas 10 rodadas. Você vê que o Botafogo ainda segue líder, né? Isso só conta as últimas 10 rodadas, né? Lembrando que Grêmio, Corinthians, Coritiba tem jogos adiados nas últimas 10 rodadas, né? O Coritiba e São Paulo ainda vão jogar. Mas você vê que o Fluminense vem pontuando bem também nas últimas 10 rodadas, vem mantendo uma consistência desde o início. Enquanto você olha o Internacional, o nosso próximo adversário, e é simplesmente lanterna. Eu não vou falar nada, vou deixar os meus amigos do Rio Grande do Sul falarem do Fluminense. Deixa aí, tá? Deixa aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!